Olá, abençoado, olá, abençoada com todas as bênçãos. A melhor tarde, o melhor dia, a melhor noite. O que importa é que você está aqui comigo, neste canal Crescendo em Graça Brasil, onde nós levamos até você a informação preciosa do Evangelho da Graça e hoje, mais uma vez, vamos trazer uma mensagem muito importante. Ela pode ser até um pouquinho longa, mas ela está recheada de informações preciosas. Então, estude, acompanhe com calma, com atenção, vamos ler muitos textos, mas certamente você vai ter as suas informações acrescentadas em larga escala com este estudo. Ele tem por título Imagem e Semelhança. Primeiro, é importante definir o que é Deus, ou quem é Deus. Será que a gente tem a pretensão de poder definir isso? Temos sim. Porque ele só se dá a conhecer depois que ele cria todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele começa a criar todas as coisas desta terra. Antes disso, ninguém sabe de nada. A Bíblia só pronuncia-se dizendo que ele habita em luz inacessível. Ou seja, ele é inacessível antes de começar a criar todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1. E aqui nós começamos esse estudo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No verso 3, ele diz que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E já entramos em João, livro histórico já, capítulo 1, narração histórica, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é a fonte de todas as coisas. É isso que quer dizer isso aqui. Deus é a fonte de tudo, e antes dele não havia nada. Nele foram criadas todas as coisas, sejam boas ou sejam más. Sejam boas ou sejam más. E o verso 4 então diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E eu vou começar a compartilhar o que está aqui no meu computador com você, muito bem registrado, muito bem explicado, para que eu possa transmitir com clareza para você, ok? Deus era a fonte da vida, do qual emanou todas as coisas, tanto bem quanto mal. Sempre é bom enfatizar isso. As pessoas religiosas pensam que Deus fez o que é bom e o que é mal veio do diabo. Mas não, Deus fez o bem e o mal. Então, ele não poderia criar o bem sem criar o mal. Como é que você poderia conhecer o bem e saber que aquilo é o bem se o mal não existisse? Porque não há termo de comparação quando só existe um lado. Tem que haver os dois. Como você poderia saber se havia luz se não houvesse trevas? Como você poderia saber se existe os lindos, se não existissem os feios? Alô? Eu não estou querendo dizer que alguém é lindo ou que alguém é feio, mas estou dizendo como é que a gente pode chamar uma coisa de bonita se não existe o que é feio. Preste atenção nisto. Romanos 9,17. Já entramos com Paulo, depois voltamos e assim vamos caminhando aí na Bíblia toda. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, disse Deus, né? Moisés disse ao Faraó, para mostrar em ti meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Esta declaração está lá em Êxodo 9,16, pode conferir. Quer dizer, Deus usou o Faraó, um filho de perdição, um ímpio, um homem sem fé, que não acreditava em Deus de maneira alguma. Ele acreditava em deuses carnais, humanos, estátuas, mas não acreditava no Deus verdadeiro. E Deus usou esse homem para se glorificar nele e cumprir seu propósito.
Deus usa o mal e os maus tranquilamente, porque Ele os criou. Deus criou o mal e criou os maus. E o nome de Deus não é Jeová. Muitas vezes aparece no Velho Testamento Jeová. Mas Deus se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não como Jeová. Somente quando escolheu o povo de Israel, Deus se identificou como Jeová, o grande eu sou. Em Gênesis 1:26, então, começa efetivamente o nosso estudo dentro do título do tema que nós apresentamos hoje. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança, veja aí. E a expressão façamos, no plural, que as religiões tomam por base para sugerir que havia mais de uma pessoa ali. Verdade ou não? Já ouviu isso? As religiões não falam isso? Não, ali havia mais de uma pessoa, aquela história toda. Mas o que significa a expressão façamos o homem? Significa que Deus, o Todo-Poderoso, iria desenvolver o seu decreto, o seu plano, que havia projetado desde antes da fundação do mundo. Ele iria manifestar esse plano com relação ao homem através de 3 manifestações. Não 3 deuses. 3 manifestações do mesmo Deus. A primeira foi Jeová. Essa foi a primeira manifestação de Deus. Veja que o façamos não começou quando ele criou o boneco. Ok? Para que o façamos se cumprisse, teriam que acontecer muitas coisas antes mesmo de Adão, o boneco, aparecer. O termo homem era uma degradação. Se você entender quem você era antes da fundação do mundo, você vai entender que você estava num plano completamente superior àquele ao qual Deus queria que você viesse pertencer temporariamente. O que eu estou falando? Se você entender que você era um espírito perfeito antes da fundação do mundo, você conhecia só o bem, mas Deus trouxe você para viver uma vida inferior ao que você tinha. Você era um espírito escolhido pelo Senhor, conforme diz lá em Efésios 1:4, que está aí na sua tela também, veja o que ele disse, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como homens? Claro que não. Como espíritos. Nós éramos anjos e o Senhor nos escolheu, dentre todos os anjos, para sermos também filhos seus. Alô, isso é bem importante que você compreenda. E você é muito especial porque Deus te escolheu. Mas te escolheu como espírito, perfeito? Perfeito. Você só conhecia o bem, maravilha? Ótimo. Mas, quando Deus disse, façamos o homem, você tem que entender que a tua identidade angelical iria sofrer um processo de degradação, de queda. Porque como anjo você era perfeito, sem enfermidades, não tinha limitações de tempo, de espaço, de ocupar espaço, de doença, de pobreza, de nada disso. Concorda? Mas então, pastor, isso era uma bênção? Era uma bênção maravilhosa. Mas em termos de posição, em relação à tua prévia posição espiritual, quando se compara isso, o fato de você vir à terra como homem, Deus te degradou, Ele te fez cair de posição e viver temporariamente uma vida de condições. Estou assim, estou assado, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, me machucaram, me humilharam, e aí já entra no campo da participação de carne e sangue. Viver como homem, conhecer o bem e conhecer o mal. Mas em Filipenses 2, verso 5, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim:
Haja, pois, em vós este sentir que houve também em Cristo Jesus, que participou do mesmo. Veja a degradação de Deus em vir participar de carne e sangue. O qual, sendo em forma de Deus, em luz inacessível, não usurpou ser igual a Deus como coisa a que se apegasse, senão que se despojou a si mesmo, tirou o seu poder, tomando a forma de servo, ele foi servo da circuncisão da lei de Moisés, feito semelhante aos homens. Jesus. E estando na condição de homem, se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele fez o mesmo que nós viemos fazer. Isto quer dizer que nossa experiência com esta carne é uma experiência de humilhação, verdade ou não? Essa carne aqui, a função dela é humilhar. É dor, comeu demais, passa mal, tomou muito café, começa a ficar nervoso, sem poder dormir direito, e uma série de outras coisas. Isso é só pequenos detalhes. Mas Deus também se humilhou dessa forma. Agora, observe que Deus disse, façamos ao homem. O plano de Deus era que seus filhos espíritos passassem por essa transição. Transição de sair da única posição espiritual e vir participar também da condição humana. Sim, mas a Bíblia diz que ele faria o homem à sua imagem e semelhança, certo? E o sistema religioso ensinou que isso significava que éramos totalmente iguais a Deus. Ok, mas o problema é que se o homem fosse a imagem e semelhança de Deus, isso implicaria em que o homem era igual a Deus. Só que Deus conhecia o bem e o mal. Mas o homem não conhecia o bem e o mal. Por isso é que em Gênesis capítulo 3, verso 22, está aí, pode olhar, a Bíblia diz, agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Mas quando que aconteceu isso? Depois que o homem pecou. Depois que o homem pecou, é que entra essa expressão, agora o homem é como um de nós. Nós quem? Vou chegar lá já. Passamos a conhecer também o mal, porque já conhecíamos o bem. E quem que quis que nós conhecêssemos o mal? Deus. Deus. Não fomos nós que quisemos vir para cá, para a Terra. Nós nem sabíamos que isso existia. A participação humana aqui começou com o homem. Isso é muito interessante que você está ouvindo aqui agora. O que significa, então, imagem? Né? O nosso estudo é imagem e semelhança. O que significa imagem? Imagem significa representação e manifestação. E a ideia de perfeição não se encontra no original. Essa história de que imagem é a perfeição, não, isso não existe no original. Imagem é representação e perfeição. O que significa isso? Se Deus é um espírito, o homem veio a ser um representante de Deus, espírito, em um corpo físico. Isso não implicava que o homem viria a ser igual a Deus. Esse era o plano de Deus e esse era o façamos de Deus. O façamos de Deus era uma projeção para um longo tempo. Era o decreto de Deus com relação ao homem. Quer dizer que o homem veio a ser imagem e representação. Manifestação é outra coisa. Manifestação é ser representante público do que Deus é. O que é uma representação pública? É para que todos vejam quem você é e o que você representa. Porque Deus é espírito. Não dá para representar a Deus somente em espírito e manifestar isso, porque Deus é espírito. E ninguém jamais viu a Deus para poder dizer como ele é e representá-lo. Espero que você esteja entendendo. Pastor, e esse negócio de semelhança? Bem, veja que a expressão diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança.
Semelhança significa tal como, com a forma de, equivalente, homogêneo, igual. Quer dizer que o homem veio a ser igual a Deus, não é isso? Então, se aí significa que Deus são três, então o homem deveria ter três cabeças. Vai entendendo. Não pode ser três deuses, porque se a representação de Deus, que é três, no homem, seria um homem representando Deus com três cabeças. Agora, se o homem saiu com uma cabeça só, dois braços, duas pernas, isso implica que alguém possuiu este corpo primeiro. Está me compreendendo? Nós vamos chegar num ponto muito importante. Veja Ezequiel, capítulo 1, verso 5. E no meio da nuvem, a figura de 4 seres viventes. Visão de Ezequiel. E esta era a sua aparência. Havia neles semelhança de homem. Ezequiel teve uma visão. E nessa visão, ele viu semelhança de homem. Agora, veja. Ezequiel conhecia Jeová, mas Jeová não havia se manifestado a ninguém pessoalmente. Nunca. E que homem era aquele que Ezequiel viu? Vamos chegar lá. Veja o verso 26. E sobre a expansão, ou firmamento que havia sobre suas cabeças, se via a figura de um trono, não três, um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre a figura do trono havia uma semelhança que parecia de homem sentado sobre ele. Uma semelhança que parecia de homem sentado sobre um trono. Quantos tronos? 3? Um trono. Se o façamos se referisse a 3 deuses, haveriam 3 tronos. Correto? Pela lógica? Muito bem. E sobre a figura do trono havia uma semelhança que parecia de homem sentado sobre ele. Ok? Este é Ezequiel. Ezequiel não havia conhecido a Jesus. Nunca. Deus ainda não havia se manifestado em carne. Estamos falando do antigo pacto. Antes de Jesus de Nazaré. Mas acima do trono já havia uma figura de homem. Vai pensando. Observe que Paulo fala aos coríntios que há corpos espirituais. O problema é que esse corpo espiritual que estava nesse trono tinha aparência de homem. Era um corpo espiritual com aparência humana. Era um corpo que possuía 2 mãos, 2 pernas, uma cabeça, em um corpo espiritual. Por isso, quando Deus disse, façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou com a forma de nossa semelhança, está falando tal como, ou seja, se Deus nesse corpo tinha uma cabeça, 2 mãos e 2 pés, está falando que o homem veio a ter uma cabeça, mãos e pés. Pastor, então qual foi a primeira coisa que Deus criou? Chegamos ao ponto. Deus criou primeiramente o seu próprio corpo espiritual. Que lindo, né? Por isso conserve esse texto aqui agora. Colossenses 1,15. Mantenha ele firme aí na sua mente. Ele, Paulo falando agora, novo pacto. Ele é a imagem do Deus invisível. O primeiro gerado, o primogênito de toda a criação. Vamos repetir? Paulo dizendo, sobre quem? Cristo.
Jesus de Nazaré. Ele é a imagem do Deus invisível, que não se pode ver. Mas ele era a imagem. O primogênito de toda a criação, o primeiro gerado em tudo que Deus criou, foi o corpo de Deus. Verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis. Nele, em Cristo, Deus criou todas as coisas que há na terra. Possa-se ver essas coisas ou não. Seu corpo angelical foi o primeiro a ser criado, o corpo espiritual de Deus. O corpo que viria. Olha que tremendo que é isso. Por isso, em Hebreus capítulo 1, verso 5, Paulo, falando em revelação, o perito arquiteto, o único que foi ao paraíso, o único a quem foi revelado o evangelho, o único que tem os planos, perito, ele disse, Hebreus 1, 5, bota aí na tela aí. Porque a qual dos anjos Deus jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Deus nunca disse isso para anjo nenhum. Por quê? Porque o Filho de Deus, o primeiro a ser criado, foi ele mesmo. Tu és meu filho, porque foi criado o corpo do próprio Deus. Hoje te gerei. Pastor, então Deus tinha um plano desde antes da fundação do mundo? Sim. E esse plano se chamou o decreto de Deus. Vamos ao Salmo 39, eu quero que você pense bem nessa expressão bíblica, verso 16 de 139 dos Salmos. Teus olhos viram o meu embrião, o salmista falando a respeito de Deus. Teus olhos, os olhos de Deus, viram o meu embrião, e em teu livro estavam escritas todas aquelas coisas, os meus dias, que depois foram formadas sem faltar nenhuma delas. Davi, o salmista, entendendo que Deus via a formação do seu corpo carnal, mas que ele era um espírito perfeito. Aí está o decreto de Deus. Mas há um problema. Deus se propôs fazer o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. Mas para que isso se cumprisse, o homem teria que conhecer o pecado. Porque precisava conhecer o bem e o mal. E o mal era o pecado. Aqui dentre nós, conhecer o pecado foi o mais maravilhoso que poderia ter acontecido conosco. O que você está falando? O que você está falando, pastor? Que o pecado foi o mais maravilhoso que aconteceu conosco? Isso é muito sério, hein? Desde que você entenda com que propósito Deus nos fez conhecer o pecado. Por exemplo, Deus queria que você fosse igual a Ele. Já falamos sobre isso e estamos repetindo. Mas para que nós nos tornássemos iguais a Deus, nós tínhamos que conhecer o que Ele conhecia já. Ele já conhecia o bem e já conhecia o mal. Só que Ele não queria o mal. E aí é uma outra história, que a gente vai chegar nela já. Mas nós também teríamos que conhecer o mal. Por isso, no Jardim do Éden, Deus plantou, dentro do seu projeto Terra, Deus plantou uma árvore chamada Árvore da Ciência, do conhecimento do bem e do mal. Deus conhecia o mal, mas ainda que ele não tivesse se identificado com ele. Deus não queria o mal, Deus conhecia o mal, mas ele não se identificava com o mal. Por isso, em Hebreus, Paulo afirma: amei a justiça e aborreci a iniquidade. Mas eu preciso que você entenda que quem te colocou nesse corpo de maus costumes, de humilhação, foi Deus. Não foi você que quis vir a este mundo, foi você que foi escolhido por amor eterno de Deus em você. Ele te amou tanto e que
Dentro da sua criação angelical, podendo ter escolhido tantos outros, ele escolheu você, por amor, para compartilhar com você tudo o que ele é. O único que conhecia o mal era Deus, e por causa da lei na palavra da criação de Deus, ele não podia criar em um só ângulo. Ele criou o bem e o mal. Por causa dessa lei, Deus então criou o destruidor para destruir. E o que ele fez? O Éden não foi um acidente. Tem gente que diz que o diabo estragou o plano de Deus. De maneira nenhuma, o diabo não tinha como fazer isso. Porque o diabo também era uma criação de Deus. Para quê? Para que Deus colocasse nele o mal que Deus não queria. A palavra diz que todas as coisas subsistem nele, são mantidas por ele. O diabo pegou Deus de surpresa? De maneira nenhuma, isso não existe. Quem criou o diabo? Deus. E ele tinha um plano perfeito. Ele queria tirar a maldade que ele conhecia do reino que ele havia criado. Deus não queria que o mal ficasse no mundo, mas ele teve como plano fazer com que o pecado entrasse no mundo para que o homem conhecesse o bem e o mal. Paulo, em Revelação, em Romanos capítulo 9, verso 20 em diante, ele compara os escolhidos com a semente do diabo, como vasos. Ele diz que houve vasos de antemão preparados para destruição e vasos de misericórdia para dar glória a Deus. Você sabe o que isso significa? Que o diabo foi criado para fazer a maldade que ele tinha que fazer. Foi destinado para isso, para que Deus canalizasse o mal que ele conhecia, mas que ele não amava. Ele criou o diabo e a sua semente. Criou esse vaso para ele depositar nesse vaso toda a maldade que ele conhecia, mas que ele não amava. Por isso Deus fez uma trampazinha lá no Éden. Deus fez uma pegadinha no Éden. Imagine, se você pegar 50 crianças e colocar todas num quarto fechado e colocar junto dessas crianças vários potes de doces e dizer para eles, olha, eu sou o responsável por isso aqui, vou deixar esses doces aqui, eu vou embora, volto outra hora, mas vocês não podem mexer nesses doces, não podem comer de maneira nenhuma, tá bom? Você sabe muito bem que essa é uma ordem que não pode ser cumprida. Deus não pegou ninguém de sua semente do bem para que fizesse o servicinho sujo de entrar com o pecado no mundo. Ele criou o destruidor, o ladrão, para destruir. Esse era o plano. Mas, pastor, esse é o Deus maravilhoso que eu sirvo? O Deus que me amou tanto? É esse mesmo. Esse é o Deus que te ama e tem um plano contigo, tem um propósito em tua vida. Então, você sabe que aquela árvore da ciência do bem e do mal, quando Deus disse a Adão, você não pode comer do fruto dessa árvore, você sabe muito bem que Deus queria que ele comesse e que ele sabia também que ele iria comer e era para comer mesmo. Você sabe então que ao homem pecar, Deus estipulou que depois, na metade da história do mundo, ele teria que vir à Terra para resolver essa questão do pecado. Esse foi o argumento que Deus utilizou. Deus escolheu essa semente para tirar o conhecimento do mal que ele tinha. Então ele colocou outra semente para colocar o bem que ele tinha nessa semente. Pastor, onde é que estão as duas sementes? Adão, o diabo. Mesma coisa, certo? Não sei se você sabe que Adão era a manifestação carnal do diabo, que era um anjo caído. Sabia ou não? Se você não sabe, me peça para te enviar quem foi Adão. É um outro estudo que está nesse canal. E Eva, quem é Eva? Quem ela representa? Ela representa a boa semente. Ela representa o bem de Deus, a igreja. Como Deus estava só, ele se propôs criar uma companheira.
Deus estava só. É bem interessante que você entenda isso. Deus não tinha a sua esposa ainda, a sua amada, a sua escolhida. Tem uma expressão bíblica que diz que o homem estava só. E então Deus disse, vou fazer uma companheira para o homem. Não é isso? Mas sabe que Deus não estava falando de Adão? Ele estava falando de si mesmo. Quem estava só ali era Deus, porque ele não podia compartilhar sua glória com ninguém. Ele não iria compartilhar a sua glória com Adão, porque Adão representava o mal dele. Ele disse, vou fazer uma ajuda idônea. Ele tinha em mente que essa ajuda idônea o ajudasse em seu projeto. Por isso ele escolheu a Eva como uma boa semente, a igreja. Qual era o projeto de Deus? Destruir o mal. Então Deus criou a mulher, Eva, tipo da igreja, para, através da igreja, destruir ao que tinha o império da morte, o diabo. Lindo, não? Mas Deus não estava entregando a igreja ao diabo, ainda que a tenha dado a ele, porque carne é diabo. Pois veja, quem veio a ser o segundo Adão? Cristo, ele mesmo. Por isso Paulo diz em Romanos que o segundo Adão veio a ser Jesus Cristo. Quer dizer que o verdadeiro esposo de Eva, que é a igreja, foi Jesus Cristo e não o primeiro Adão. Deus queria fazer 3 coisas. Primeiro, fazer um corpo para si. Primeiro, fazer um corpo para si. Está aí, está na sua tela com o texto embaixo. 1 Timóteo 3,16. Diz assim: e indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. O que é manifestação? É a representação pública de Deus. Quem foi a representação pública de Deus na terra? Jesus Cristo. Agora Deus tem corpo e tem um nome sobre todo nome, que é Jesus. Diga, Jesus é o nome sobre todo nome. Segunda coisa que Deus quis fazer, ele quis extirpar, destruir, aniquilar o poder do mal, o pecado, que era um conhecimento que Deus o manifestou. O apresentou publicamente através da semente de Adão e de seus Adãozinhos. Por isso, em Hebreus 2,14, Paulo diz: visto que os filhos participaram de carne e sangue, ele também participou do mesmo para, através de sua morte, Jesus de Nazaré, destruir, aniquilar aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, a má semente, foi aniquilada na cruz para sempre. Se ele destruiu, já não existe mais. O diabo existiu, mas não existe mais. Só ficou sua herança em nossos corpos carnais. Por isso é que diz que ele despojou, tirou o poder dos principados e as potestades e os destruiu, exibindo-os publicamente na cruz do Calvário. Aqui, todas as carnes são más, mas ele fez uma provisão excelente. Ele disse, como fui eu que os enviei para participar desse corpo de humilhação, eu vou fazer um pacto em que, ainda que eles sigam fazendo maldade em sua carne, essa maldade não vai invalidar a operação que eu fiz em seu espírito. Ou seja, mesmo que em carne você faça obras más, essas obras más não interferem na tua posição espiritual em Cristo Jesus, que é de perfeito, justificado, completo, santo, mais que vencedor. Por isso, em Romanos 8,29, Paulo diz, porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conformes à imagem de seu Filho. Olha que tremendo que é isso. Nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus em Cristo Jesus, para que ele seja o primogênito, primeiro criado, entre muitos irmãos. Você vê que aquele façamos de Gênesis não teve seu cumprimento em Gênesis, senão na cruz do Calvário. Por isso, Paulo, em Revelação, disse que ele nos conheceu, nos escolheu e nos predestinou para que fôssemos feitos conformes à imagem de seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos. E como é que está hoje este Filho que ressuscitou dentre os mortos? Está abençoado com todas as bênçãos.
está sentado no trono, reinando em vida com seus escolhidos, que vieram a participar de carne e sangue antes da morte de Cristo na cruz do Calvário. Aqueles que se foram antes de nós e antes da morte de Cristo, eles não receberam o prometido, a promessa de reinar em vida, porque a promessa teve seu cumprimento, sua consumação na cruz do Calvário. A partir da cruz, todos eles, como todos nós também que estamos vivos hoje, podemos reinar em vida nesta terra. Por isso aqui em Hebreus capítulo 11, verso 39, Paulo diz: todos estes, ainda que tenham alcançado bom testemunho mediante a fé, está falando de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, etc., não receberam o prometido, provendo Deus alguma coisa melhor, para que não fossem eles aperfeiçoados à parte de nós. Na cruz, ele aperfeiçoou a todos seus filhos ao mesmo tempo. Você foi feito participante, você que está me vendo aqui agora, você foi feito participante do melhor tempo da história em que nós poderíamos estar vivendo. Esse é o melhor tempo da história. Por isso você é o que é. Não pelo que você tenha ou possua, mas pelo que Deus fez de você em posição. Por sua graça, ele te santificou para a glória dele. Por sua graça, ele te justificou para a honra dele. Por sua graça, ele te amou por sua santa vontade. Por sua graça, ele te criou à sua imagem, a imagem dele. E por sua graça, ele te tornou semelhante a ele próprio. Por isso, glória, honra, poder, louvor a ele em todos os tempos, séculos e eras. Abençoado com todas as bênçãos, abençoada com todas as bênçãos. Esse é o estudo que você deve rever, ouvir novamente, ver o vídeo quantas vezes puder. Nós temos a folha guia para que você possa ir ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Solicite que nós enviaremos com muito prazer e na próxima oportunidade traremos a você outra informação preciosa deste evangelho lindo, maravilhoso, da graça de Deus. Até lá.